começar. E aí, bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Paulo. Boa noite a todo mundo que está aí com a gente. Vai assistir depois, né, a conversa aqui. Bom, vamos dar continuidade, né, ao nosso ciclo de aulas, né, de palestras sobre a psicobiologia da atividade física, e hoje a gente vai falar sobre uma proposta, né, das propostas de abordagem comportamental usando aplicativos, né, visando aumentar a retenção das pessoas, né, nos comportamentos, né, enfim, a gente vai ter um papo nessa direção aí, né, e aí, para essa conversa aí, hoje quem vai puxar a frente é o Paulo, né, como eu já disse, né, e aí fique à vontade, se apresente aí, fala um pouco sobre você e fique à vontade para começar essa apresentação. Legal. Bom, primeiro, obrigado, Raça, obrigado a todos, obrigado ao grupo, né, pelo convite. Para mim é uma honra, né, poder estar aqui falando um pouco sobre esse trabalho, e vai ser legal, vamos bater um papo sobre isso. Bom, me chamo Paulo Ricardo Silva, né, sou formado pela UNP, sou pós-graduado em treinamento de força na UFRN, e hoje componho a pós-graduação Estrito Senso da UFRN, no programa de mestrado, e integro o grupo de pesquisa em biologia e atividade física, o Psicofísio. Uma honra poder compor esse grupo, tenho muita satisfação em participar dele, tenho bons amigos, graças a Deus, boa orientação, graças a Deus, e vamos em frente, vamos trabalhar. Posso começar, Raça? Coloca na tela cheia, Paulo, por gentileza, para ver se... Aliás, eu ia sugerir... Não, já tá transmitindo. Você clica no livrinho ali, Paulo, em vez de clicar naquele que é a apresentação normal, clica no ícone do lado ali que você consegue ficar vendo a gente, tá? Agora você ajusta a tela para deixar uma brechinha onde aparece a gente no lado. Pronto. Aí você consegue... Fica mais agradável para você. E aí você compartilha com a gente só a tela dessa que é a do PowerPoint. Tá, então eu vou parar a apresentação aqui e depois só apresento a tela, né, do PowerPoint. Exatamente. Deixa eu parar aqui só um segundo. Tudo bem. Então, lembrando, gente, quem quiser fazer perguntas, né, interagir, tem a opção de colocar no chat, e aí assim, eu sigo na sequência, né, de quem for perguntando, ou no final, quiser a palavra, é só colocar lá, eu queria fazer um comentário, eu queria, né, perguntar alguma coisa, aí vocês também podem utilizar esse outro mecanismo, tá bom? Ficou legal aqui, Paulo, já está aparecendo... Agora ficou meio cortado. Aí. Espera aí. Cortou agora? Pronto, apareceu. Mas vocês estão vendo tela cheia ou tá cortado? Tá aparecendo na minha tela? Tá tela cheia. Tá. Deixa eu só criar aqui um pouco mais para mim. Perfeito. Ficou ótimo. Legal. Bom, o título da nossa fala de hoje, né, da conversa que a gente vai ter, se chama Efeito de uma abordagem comportamental sobre a taxa de comparecimento e aderência e um treinamento através de um aplicativo. Esse tema é um tema interessante, eu acho que ele é circunstancial, né, ele está um pouco presente nesse momento que a gente está vivendo em função da pandemia, e eu vou apresentar alguns dados para vocês, para a gente discutir, conversar um pouquinho, e elencar aqui algumas ideias a respeito dessa temática para a gente ampliar a nossa discussão. Tá? Inicialmente, eu vou apresentar para vocês alguns dados relacionados ao índice de inatividade física espalhado pelo mundo, né? A gente tem a prática insuficiente de atividade física como um dos principais fatores de risco para uma série de doenças crônicas não transmissíveis, né? 1/4 da população do planeta, cerca de 1,4 bilhão de pessoas, são insuficientemente ativas. E aí, nesse cenário, o Brasil, ele hoje está ocupando o 5º lugar desse ranking. 47% da nossa população
ela está classificada como inativa fisicamente. Desses 47, nós temos aí 53% das mulheres, 40% dos homens acima de 18 anos inativos. O que chama atenção nesse cenário é que a gente perde, né, perdemos apenas para países subdesenvolvidos que vivem hoje em conflitos políticos, socioeconômicos graves, né, e isso chama atenção para a gente. Nós somos um país, teoricamente, com ausência de guerra, né. Nesse sentido, eu trago para vocês essa imagem do mapa mundo, com destaque do Brasil, né, 50% da população feminina dentro desse cenário, cerca de 40% da população masculina dentro desse cenário. Nesse mapa, eu apresento para vocês as macro-regiões que são atingidas pelo índice de inatividade física, né? Então, a gente tem os Estados Unidos, o norte dos Estados Unidos, o Canadá também está dentro dessa conta. A gente tem a América Central, América do Sul e América Latina, com 43% aí da sua população acometida pela inatividade física. A gente tem a Europa Ocidental, Alemanha, Portugal, Itália, também submergidos nesse comportamento. Temos o sul da Ásia, com 43% dessa fatia da inatividade física, e temos também a Oceania, com 42%. Mas reparem o destaque para o Brasil, que supera todas as macro-regiões registradas no estudo, com 47% da sua população inativa fisicamente. Nesse sentido, é importante apresentar alguns dados sobre taxa de abandono em programas de exercício físico, né? E a gente tem esse estudo do Sperandei, que ele fez essa avaliação dentro de um centro de condicionamento físico, né, uma academia de ginástica no Rio de Janeiro, com uma população considerável, e é importante apresentar esse estudo, porque é uma maneira de fazer a medida da taxa de abandono, taxa de evasão em centros de condicionamento físico, sobretudo indivíduos que não tinham pouca experiência com exercício físico ou nenhuma, né. E nesse estudo ele apresenta aí, ao longo de 2 meses, uma taxa de abandono de 47%, e tendo um aumento exponencial ao longo de um ano de 96%. Nós temos um trabalho de submissão, onde a gente apresenta dados similares ao que o Sperandei colheu em sua pesquisa, apresentando uma curva de taxa de abandono muito semelhante, né, o que pode traduzir essa diferença de região, né, local, também aqui para a nossa região, a região do Nordeste, no caso das academias aqui da nossa cidade. Nesse sentido, é importante também trazer como é que está o cenário da pandemia, né? Porque afetou o nosso setor especificamente, né? Fomos um dos setores mais afetados aí com a chegada da pandemia. E a pandemia, ela não só devastou o cenário econômico do mundo, mas também levou pessoas queridas e, enfim, entes queridos, e cerca de 43 milhões de pessoas têm hoje confirmados o contato com essa doença devastadora, e mais de 1 milhão de pessoas mortas aí pelo agravamento dessa doença, né? Nesse sentido, a gente tentou elencar algumas informações relacionadas à prática de atividade física durante a pandemia, né? E esse instrumento tecnológico, né, que é uma pulseira da Fitbit, que é uma empresa americana que faz rastreamento do nível de atividade física da população através da comercialização dessas pulseiras, ela apresenta esse equipamento como um instrumento tecnológico para medir, né, o índice de atividade física numa escala exponencial, né? E ele tem essas funções, que é o rastreio de passo, né, distância percorrida, as calorias gastas, a qualidade do sono e, enfim, algumas funções alternativas como o despertador. Nesse sentido, eles publicaram uma naturalmente de acordo com o país, de acordo com decretos, de acordo com a série a presença do contágio, né, a intensidade do contágio na região, mas, de modo geral, boa parte da população, boa parte dos países espalhados aí pelo... E os países europeus têm mostrado uma mudança dramática, variando de 7% a 38%, com destaque para a Espanha, onde teve 38% da sua população afetada aí pelo confinamento, pela pandemia. Seguido da Itália, Portugal, Romênia, França. E a Europa teve a maior redução de contágio de passos, né, observada pela sequência, como eu já mencionei, Espanha, Itália, Portugal, Romênia e França.
Isso contando a partir do dia 22 de março, né? Até essa data, que foi a data de decreto, lembrando que a data de decreto ela teve diferença entre regiões e entre países, de acordo com sua urgência, né, e de acordo com a avaliação local, mas basicamente o Fitbit usou a data do dia 22 de março como data de avaliação desse cenário. E, nesse sentido, a gente segue para a avaliação de um cenário também que é importante, que é a tendência dos equipamentos de tecnologia, eles ganharem notoriedade há alguns anos já. Salvo engano, é o segundo ano consecutivo que as tecnologias assistivas, elas ocupam o Trend Topics do Colégio Americano de Medicina do Esporte, né? Onde a gente usa onde a gente observa os smartwatches aí sendo apresentados como instrumentos auxiliares à prática de atividade física, o monitoramento da prática de atividade física de diversas maneiras, além dos aplicativos. Então, a gente tem uma série de recursos tecnológicos hoje sendo apresentados à população como uma forma auxiliar de prática de atividade física ou de condução à prática de atividade física, especificamente sem nenhuma preocupação ainda com instrumentos de medição do comportamento para auxiliar nesse processo de envolvimento da população com a prática de exercício físico. Isso chama a atenção da gente para as tendências futuras, né? Então, a tecnologia ela já está consolidada, ela veio para ficar e é um mecanismo auxiliar importante na condução de treino físico, no auxílio ao profissional também, de diversas maneiras. Nesse sentido, eu apresento para vocês esse estudo, né, que teve como objetivo avaliar o comportamento sedentário, o uso do smartphone, o sono, e durante a Covid-19, uma quarentena de jovens adultos na Espanha. Lembrando que a Espanha foi um dos países mais afetados, né, pela queda da inatividade física. O estudo avaliou os efeitos do confinamento domiciliar na atividade física, comportamento sedentário, uso de smartphone e padrões de sono. E aí eu trouxe aqui os resultados com quedas vertiginosas no tempo de caminhada, independente da intensidade moderada, vigorosa, do número de dias, do número de minutos por dia, do número de minutos por semana. O tempo sentado aumentou, o número de passos dos indivíduos caiu, a qualidade do sono, aliás, o tempo dedicado ao sono aumentou, mas eu destaco o tempo dedicado ao uso de smartphone. Aumentou consideravelmente, cerca de 75%. Isso traz para a gente o ensejo, né, a oportunidade de observar esse aspecto, de certo modo, maléfico, como uma oportunidade de aproveitar esse consumo excessivo do uso do smartphone para um direcionamento ou auxiliar desse direcionamento em torno do uso de tecnologias presentes nesse mecanismo para o melhor envolvimento das pessoas na prática da atividade física. Isso, naturalmente, é algo benéfico a se enxergar nesse estudo. E a conclusão dele é que, como esperado, né, a Covid-19 ela fez com que as pessoas adotassem comportamentos com menos envolvimento em atividade física, permanecerem mais tempo sentados, passassem mais tempo usando smartphones e dormiram mais. Nesse outro estudo, a gente avalia o efeito da Covid-19, né, na atividade física e no comportamento alimentar. Esse é um pré-print, né, um estudo que ainda está em andamento, mas eu achei interessante ele trazer, porque ele avaliou uma condição bem específica, né? O confinamento domiciliar causado pela Covid-19, ela tem um efeito negativo, naturalmente, em diversas intensidades da atividade física, como foi mostrado no estudo anterior também. O tempo diário sentado aumentou bastante, consideravelmente. O consumo alimentar e os padrões das refeições, o tipo de comida, né, o horário em que os indivíduos realizaram essas refeições, o número de refeições e a qualidade da escolha desses alimentos caíram consideravelmente. E, naturalmente, isso é prejudicial à saúde, sobretudo na construção de um hábito negativo. Mas esse estudo apresentou um dado interessante, né, que foi a redução do consumo excessivo de álcool, né? Isso muito provavelmente está corroborando com os decretos que existem em cada país, ou em cada estado, cidade. Isso depende muito da política de gestão da crise, né? E aqui a gente traz alguns dados da variação do tipo de intensidade empregada, né, durante o período
de confinamento, né, durante a pandemia, que teve uma queda considerável também em todos os níveis de atividade física, para todos os tipos de atividade física, com um aumento também considerável do tempo sentado, né? Então, são estudos que corroboram informações semelhantes, independente do contexto que a gente for avaliar ou for dedicar um pouco mais o nosso olhar. Nesse outro estudo, a gente traz o efeito da atividade física e exercício na qualidade de vida no contexto da Covid-19. E esse estudo é interessante, é um estudo realizado por pesquisadores brasileiros aqui, onde eles desenvolveram um questionário, né? Construíram um questionário que teve como objetivo avaliar a rotina de exercício dos participantes, né? E esses questionários, eles foram naturalmente sendo apresentados de forma remota, né? Onde eles objetivaram avaliar os aspectos psicossociais, bem-estar e exercício físico em confinamento. Também foi criado por esses pesquisadores com o objetivo de avaliar a relação entre o bem-estar e a atividade física durante o período de isolamento social. E o objetivo de avaliar também a relação entre o bem-estar e a atividade física durante o período de isolamento social. E uma terceira medida que foi a versão adaptada de um questionário chamado Positive and Negative Affect Shield, o PANAS, né? Que é esse questionário que foi também um instrumento utilizado pelo grupo. Mas eu destaco esse questionário que foi construído pelos pesquisadores, onde ele avalia como é que foi o comportamento dos indivíduos antes e durante o confinamento. Então, se vocês perceberem, houve uma escolha, né, antes da pandemia, por exemplo, a boa parte dos perguntados, né, dos avaliados, apresentaram uma orientação à prática de exercício físico, um coach, né, uma liderança, um treinador. 83% sim, 16% não, né? E se fazia algum tipo de monitoramento online. E boa parte, antes da pandemia, apresentou dados que não, né? 57% não fazia o uso de nenhum tipo de monitoramento online. E a próxima pergunta é se ele usou, né, algum tipo de mídia social para fazer a atividade física ou para treinar. E 75% também disse que não. Né? Ou se usa algum tipo de mídia social, isso já numa perspectiva da Covid-19, e 60% disse que sim. Então, a gente já vê uma tendência a buscar esse tipo de recurso tecnológico para ter um envolvimento, né, com a atividade física, né? E se a prática de exercício físico ela estava frequente, e aí boa parte disse que não, o que corrobora, mais uma vez, com os estudos anteriores que eu apresentei para vocês, onde a queda de atividade física e de prática regular de atividade física caiu consideravelmente. A quantidade de participantes que relataram, né, treinamento de força como exercício aumentou. Isso se dá por uma condição muito específica, né? Antes do isolamento, para 82 participantes, cerca de 13% dessa amostra, durante a quarentena, eles já tinham algum tipo de envolvimento com a prática de treinamento de força, com a prática desse tipo de exercício físico. Então, o estudo mostra que o bem-estar relacionado à prática de atividade física durante a quarentena está vinculado a uma rotina de atividade física estabelecida antes do período de isolamento social. Então, provavelmente, essa parcela, essa fatia da população que teve esse direcionamento positivo à prática de exercício físico, né, no caso, o treinamento de força, ela já tinha uma experiência prévia, talvez regular, direcionada a um hábito, provavelmente, dessa prática em específico, o que pode ter, de certo modo, alterado um pouco os resultados. Mas eu achei interessante que o autor destacou claramente isso. Nesse sentido, eu apresento esse estudo para vocês, que é uma série de recomendações, né? Então, esses pesquisadores preocupados com o confinamento, eles sugeriram que na pandemia as pessoas utilizassem um grupo de exercícios que fossem seguros, naturalmente, de fácil compreensão, embora não tivessem uma recomendação para o uso de profissionais adequados e tudo mais, para evitar que eles se sujeitem, né, a ter essa infecção oportunista do coronavírus e que mantenham seus níveis de condicionamento físico aceitáveis, né, assim, para manter a saúde física deles. Então, as atividades como caminhar pela casa, levantar e transportar os mantimentos, alternar pernas ao realizar atividades de vida cotidiana, subir escadas, sentar e levantar, aquela recomendação trivial que nós observamos no dia a dia para fazer com que as pessoas se movimentem no período de confinamento talvez mais severo, né? Agora a gente vive na fase de distanciamento social, talvez essa flexibilidade, embora para grupos de risco, né, ela seja ainda necessária. Agachamento, abdominais, as flexões são bons exemplos de exercícios para a realização em casa.
Mas, além disso, essa proposta que eu vou apresentar para vocês é interessante, que é uma nomenclatura nova para esse mundo digital que a gente vive relacionado à saúde, né? Que é essa palavrinha chamada e-health, né? Que significa saúde digital. Então, com o crescimento dessa busca por atividades relacionadas às plataformas digitais relacionadas a esses tipos de mecanismos onde é possível fazer atividade física de forma remota, a gente vê um incentivo, né, no fornecimento de atividade física pela internet e outros caminhos viáveis para manter a função física e a saúde mental durante o confinamento. Eu achei interessante esse termo, que pode justificar, né, naturalmente, essa presença mais forte hoje dos aplicativos, das tecnologias assistivas na manutenção da atividade física das pessoas. Aqui vem um merchan do uso do aplicativo, né, que é hoje uma das principais ferramentas de trabalho a qual eu uso no meu dia a dia e que tem sido não só para as populações de risco que eu atuo, uma ferramenta indispensável para a gestão, monitoramento, avaliação dos clientes que estão hospedados no aplicativo, como também vai ser pergunta de pesquisa no nosso projeto de mestrado, onde a gente pretende também avaliar aspectos comportamentais hospedados dentro do aplicativo. Mas, apesar do grande volume de informações, né, sobre os benefícios do exercício, que está bem consolidado, isso é bem definido, a gente sabe que a atividade física regular é importante para a saúde, para a manutenção da saúde, e essa comunicação em massa, os ambientes educacionais sensibilizados em oferecer essas informações, e a comunidade de saúde pública também preocupada em mostrar para as pessoas que a atividade física é importante, prevê-se que 40% a 65% dos indivíduos que iniciam o programa de exercício físico vão desistir entre 3 e 6 meses, né? É um dado do James Anese, que corrobora com os dados do Inspira-Day e que também corrobora com os dados que nós apresentamos aí do trabalho que está em submissão. Nesse sentido, por que é tão difícil a gente mudar comportamento? E aí eu destaquei esse trecho desse trabalho que é bem interessante. O comportamento humano ele é resultado de diversas interações entre o hábito, as respostas automáticas, as mudanças imediatas do ambiente e também as mudanças mais amplas desse cenário. A escolha consciente, a gestão dessas escolhas, o cálculo que você tem que fazer, a projeção que você tem que fazer, isso tudo localizado em ambientes sociais com culturas complexas. Então, todos esses atributos relacionados à gestão do comportamento ou à definição do comportamento, eles são difíceis, né? Acabam se tornando, de certo modo, barreiras para que as pessoas se envolvam com uma mudança de comportamento que leve elas em direção ao hábito, e esse hábito naturalmente sustentado por reforço, por uma melhora sensível do autocontrole, da autorregulação, e que isso possa naturalmente perdurar o máximo de tempo possível para que os indivíduos permaneçam com os benefícios desse comportamento adotado. E aí o James Anese, ele fez ele apresentou uma proposta, embora há um certo tempo, mas eficaz na promoção de adoção do hábito ligado à prática de exercício físico, onde ele utilizou 11 instituições de centro de condicionamento físico, espalhadas aí por três países, Estados Unidos, Itália e Reino Unido, onde ele implementou o que ele chama de pacote cognitivo ou pacote comportamental. Nessas abordagens, ele construiu lideranças dentro das instituições e atribuiu uma série de condutas com o objetivo de fazer um rastreamento comportamental de toda a amostra que foi coletada, que foi selecionada de população para o estudo. E essas atribuições elas foram geridas por lideranças, ou seja, professores que tinham por finalidade fazer a avaliação do indivíduo, o acolhimento inicial, estabelecer um perfil comportamental para ele e direcioná-lo segundo o seu perfil comportamental e suas metas e objetivos. Nesse sentido, ele conseguiu dar um direcionamento para toda a equipe com outras peculiaridades que são os reforços positivos. Ele deu atribuições a essa liderança a convidar o indivíduo após algumas ausências para repetir as avaliações e traçar um novo planejamento. Uma série de cuidados. Que, inclusive, quando se lê o trabalho, a gente se assusta com o tanto de manejo que ele teve que ter com esses aspectos cognitivos comportamentais para poder fazer uma gestão talvez eficiente desses dados que são traduzidos nesses resultados.
Então, a gente tem curvas semelhantes, uma queda semelhante entre os dois pontos. A gente vê o gráfico com a bolinha, o quadradinho ali, o grupo tratamento, o grupo controle, o grupo intervenção, o grupo controle, onde ele apresenta que o sistema de tratamento cognitivo-comportamental ele foi associado a um atendimento significativamente melhorado à redução geral de abandono, né? Quando comparado naturalmente aos processos que são típicos dos centros de condicionamento físico e desses ambientes que oferecem esse tipo de serviço. Então, a gente pode observar que tanto nos Estados Unidos, Itália e Reino Unido, o comportamento de taxa de abandono foi menor quando hospedado dentro das instituições o pacote comportamental do grupo de intervenção. Então, isso passa a mostrar as possibilidades, as diversas possibilidades positivas que implementação de pacotes cognitivos comportamentais na gestão de prescrição, desde do acolhimento até a prescrição de indivíduos, né, em centros de condicionamento físico, podem sim ser eficazes e trazerem bons resultados para essa intervenção. Nesse sentido, a gente trouxe um outro estudo que também teve por finalidade avaliar a formação do hábito, ligado a elementos de gamificação, que são elementos também bem consolidados nos pacotes cognitivos comportamentais, só que relacionado a um hábito de saúde, que no caso aqui é a hidratação. É a maneira com que os indivíduos eles ingerem a água. E eu apresento um domínio inicial relacionado a uma evolução, relacionado a uma classificação de etapas, né, onde os indivíduos são classificados entre iniciantes, aqueles que são capazes de resolver pequenos problemas, aqueles que são capazes de resolver vários problemas, e aí se tornam experts, e assim sucessivamente até chegar na classificação de visionário, né? Isso representa o domínio de um sistema, né? Evoluir de acordo com essas etapas significa ter o domínio do sistema, passando de iniciante a visionário em uma série de etapas. Então, eu trouxe aqui imagens do aplicativo, onde a gente pode observar aqui um avatar preenchido ali, se vocês perceberem, até o meio da canela, na primeira imagem, no canto esquerdo da imagem de vocês. E quando eu realizo a ingestão de água, eu clico ali em Still Water e eu elevo a minha régua, né, até a litragem da água ingerida. Então, se eu beber 200 ml de água, eu vou ter um preenchimento ali de 16% da minha hidratação. Então, essas informações elas são geridas pelo aplicativo, né, pelo sistema de moderação do aplicativo, onde ele vai traçando uma série de perfis dos usuários relacionados ao hábito de hidratação. E na etapa seguinte, se vocês perceberem na última figura, ali tem uma pergunta at home, the office, né, on the go, onde é que você fez a ingesta dessa água, né? Foi na sua casa, foi no seu trabalho, foi durante um deslocamento, foi na academia. E esse monitoramento ele acontece todos os dias e zera à meia-noite. Então, todos os dias à meia-noite, o aplicativo zera a sua ingesta de água para poder, naturalmente, fazer a medida do dia seguinte e aí começar a traçar uma evolução conforme o jogo. Então, se vocês perceberem, aqui a gente tem algumas classificações, uma tabela de níveis de gamificação, que elas são distribuídas em 3 domínios. São os elementos de jogo, que eles são naturalmente importantes para que você auxilie o indivíduo a evoluir dentro do processo de formação do hábito, como a definição de metas, capacidade de superar desafios, o fornecimento regular e frequente de feedback sobre o desempenho dele, naturalmente, sobre como ele está se comportando mediante as tarefas que o processo de gamificação dentro do aplicativo está oferecendo para ele, o reforço, se necessário, o reforço positivo, para que você continue a reforçar ele em direção a um objetivo maior, a comparação do progresso, né, sem naturalmente denegrir aquilo que foi evoluído, a conectividade social, que é a interação entre os participantes do jogo, talvez uma classificação, né, entre os participantes do aplicativo, diversão e ludicidade, que é um elemento chave para o desenvolvimento para um envolvimento e engajamento maior nas atividades. Dentro desse segundo domínio, a gente tem estratégias persuasivas, né? Então, comprometer-se em atingir a uma meta, né? Isso é uma estratégia persuasiva. Então, o aplicativo ele apresenta alguns elementos que fazem com que o usuário ele passe a ter um direcionamento um pouco mais compromissado em direção à meta.
Isso é uma estratégia interessante para que o indivíduo mantenha-se na direção da formação do hábito. Então, o crescimento, a aprendizagem, o desenvolvimento, ele receber feedback constante através da experiência, ou seja, realizou a tarefa no aplicativo de gamificação, instantaneamente ele recebeu um feedback sobre a experiência do consumo, ganhar recompensas, naturalmente, evitar punições, o monitoramento de progresso, mesmo com os outros, com interação com outras pessoas, né, interagindo com outras pessoas, pagando uma realidade alternativa, né? E nesse terceiro domínio, onde a gente apresenta as táticas de gamificação, que são os recursos que aparecem na tela do usuário, para que haja interação e ele se sinta, de certo modo, desafiado a conseguir, a continuar dentro desse processo de formação do hábito, que é oferecer objetivos claros e possíveis de serem atingidos, né? Nada, de forma também muito desafiadora, pode gerar uma desmotivação a ele se manter na direção da formação do hábito. Oferecendo também um desafio usando os níveis, né, que já foi apresentado como domínio inicial, incrementais, ou seja, progressivamente, fornecendo mais uma vez o reforço positivo através de feedbacks, alocando pontos, mostrando a pontuação que foi atingida e que foi alcançada com cada evolução de etapa, fornecer emblemas, né, apareceu uma imagenzinha de uma medalha ou de alguma coisa que represente a conquista daquela etapa, daquele passo seguido, daquele passo conquistado, mostrando também as lideranças do jogo, né, para que isso construa um cenário de uma história, construa um caminho perseguido pelo usuário, para que ele se sinta naturalmente, além de participante ativo desse processo, ele se sinta com atribuições, de certo modo, alguns deveres aí nesse processo, e sempre direcionado, motivado, com objetivos claros aí para que ele possa conseguir se manter firme na formação do hábito. Nesse sentido, eu trago os resultados desse estudo, né? A gente tem aqui duas colunas, onde a primeira coluna do grupo azul foi a que utilizou o aplicativo com os elementos de gamificação que eu apresentei para vocês anteriormente. A coluna vermelha, elas são os usuários do aplicativo que não receberam nenhum tipo de elemento de gamificação, como apresentado anteriormente, né? Então, os feedbacks, a orientação, o desafio, as metas, o convite para a interação, a relação social, todos esses elementos de gamificação que auxiliam no processo de formação do hábito, eles foram retirados do grupo que não tem interação com esses fatores. Então, aqui a gente vê se a gente perceber o desenho da queda das colunas, percebe nitidamente uma queda muito maior em quem não teve os elementos de gamificação envolvidos, né, dentro do processo do período avaliado pelo aplicativo, né? Então, isso mostra, mais uma vez, que o traço dos elementos cognitivos comportamentais, também utilizados como elementos de gamificação, eles podem ser, sim, instrumentos eficazes no direcionamento da formação do hábito. E a conclusão desse estudo é que, apesar de ser um estudo exploratório, né, ele demonstra que existem algumas ligações promissoras entre os princípios da gamificação e a mudança de comportamento relacionados à saúde. Os resultados indicam também que os níveis diferentes do envolvimento do usuário dependem da presença de elementos de gamificação e sugerem que há valor em adicionar elementos de jogo para a experiência do usuário. Então, é uma interação, uma grande integração entre aqueles elementos que podem favorecer a mudança de comportamento aos elementos de jogo para construir uma experiência positiva para o usuário e levá-lo em direção à mudança de hábito. Mas o estudo ele apresentou um trecho interessante que eu falei, que fala assim: no entanto, nesta fase da pesquisa, não se pode dizer que os resultados relatados representam impactos sustentáveis de longo prazo ou apenas de curto prazo. Acredito que isso se dá pelo fato da gente ter uma modificação ambiental constante, aqueles princípios de elaboração de estabelecimento da mudança de comportamento podem, apesar do aplicativo existir no smartphone, apesar do consumo de smartphone ele ter sido aumentado, sobretudo no período que nós vivemos, a gente ainda está passando por diversas mudanças que acabam influenciando nas emoções, acabam influenciando no ambiente, acabam influenciando em diversos aspectos cognitivos comportamentais que podem afastá-lo, em algum dado momento, do consumo do aplicativo, da formação do hábito, né? Ou
da interação com os elementos que podem direcioná-lo à formação do hábito. Esse estudo talvez seja um estudo que eu até falei com Raça mais cedo, esse estudo eu encontrei hoje, né, aqui, fazendo uma pesquisa antes da apresentação, e achei interessante esse estudo, porque ele traduz de forma muito precisa a interação entre os mecanismos psicológicos, né, dentro de uma intervenção digital na promoção de atividade física, né. Esse foi um estudo randomizado, isso já traz um valor do trabalho, naturalmente, e ele tem como principal objetivo a exploração das análises que consideraram os papéis dos mecanismos psicológicos responsáveis por diferenças individuais no processo de mudança de comportamento. Então, ele apresenta aqui 4 domínios, que são o planejamento, a autorregulação, o automonitoramento e, salvo engano, e a intenção como os elementos chaves para a mudança de comportamento, utilizando uma plataforma digital na gestão desses domínios. E aqui eu trago rapidamente o resultado, né, um dos resultados. Esse é um estudo grande, ele tem diversas variáveis, inclusive de interação entre os domínios que eu apresentei, que são os domínios cognitivos comportamentais, entre a motivação e a intenção, entre a autorregulação e o automonitoramento. E ele apresenta o seguinte dado: ele divide os grupos em homens e mulheres, e ele mostra o grupo que teve uma interação estática com a plataforma online, ou seja, sem receber as orientações, o reforço positivo, as especificações de cada um dos domínios cognitivos comportamentais que pudessem levá-los à mudança de hábito, e a outra população, dentro do mesmo grupo, obviamente, que teve uma dinâmica online um pouco maior dentro da plataforma. Então, os autores desse estudo, eles construíram uma plataforma onde o indivíduo interage com uma série de questionários, e esses questionários vão direcionando eles para uma avaliação da mudança de comportamento e interação entre esses domínios comportamentais. Então, eu trouxe os resultados de uma forma bem ainda rasa, mas que claramente mostra que as mulheres que tiveram envolvimento com a plataforma online com orientação específica sobre os aspectos cognitivos comportamentais, elas tiveram uma melhora considerável na prática de atividade física, assim como também nos homens. Mas se repararem, ambos, houve uma diferença discreta nos resultados dos homens, né, do grupo experimental e do grupo controle. E vocês perceberem, e a atribuição do autor a esse resultado é que os homens tinham uma sensibilidade na autorregulação um pouco maior. Isso poderia levá-los a terem uma maior sensibilidade em direção do comportamento relacionado à prática de atividade física. Então, eu finalizo a minha apresentação agradecendo a vocês a paciência e oportunidade também, e encontro-me aberto aqui aos questionamentos e a gente elencar uma discussão e desenvolver essa aula. Obrigado a todos. Muito obrigado. Aê! Valeu, Thaís. Thaís aí estava na torcida. Thaís é torcedora. Sempre estou na torcida, sempre estou. Empolgadaça. Muito obrigado, Paulo, pela sua apresentação. Foi, assim, trouxe bastante elementos aí para a gente pensar, né, esse contexto, né, de atuação profissional, né, que é o virtual, né, então a interação não presencial quanto à fala, assim, sempre quando eu explico alguma coisa sobre aplicativo, eu presto atenção, né, e tento, assim, visualizar as coisas, né, a partir do ponto de vista, né, do que eu estou escutando, e enquanto você estava falando, eu pensei assim, é interessante que quando você mostrava a lista de coisas que o profissional tem que, vamos dizer assim, tá atento, né, e implementar no seu dia a dia, ele não é uma lista pequena, né? Então, assim, desde feedback, né, de estruturação e organização de objetivos, acompanhamento, definição de metas, enfim, uma lista razoável, né, de coisas para fazer, né? E aí, né,
pergunto para você, assim, que está no dia a dia aí, né? Como é que, imagina, o quanto trabalho seria isso para uma pessoa fazer isso sem o auxílio de uma ferramenta como essa, um aplicativo? Eu lembro-me uma vez, Raça, nós discutimos o trabalho do Anés em laboratório há um certo tempo, né? E o que destacou para a gente foi como é que pode esse cara ter feito tudo isso, né? Primeiro, em 3 países diferentes, com 11 instituições, elaborar um traçado de intervenção com base nos aspectos cognitivos comportamentais e gerir isso de uma forma que traduzisse o resultado que ele apresentou, entre 30% e 38% de menor taxa de abandono, comparado aos resultados que a gente tem atualmente de 96% de taxa de abandono, é um resultado expressivo, né, considerável. Então, eu acredito que sim, de forma pessoal, é difícil o profissional hoje sozinho, talvez sem um instrumento de automação, ele conseguir aplicar todos os questionários possíveis para elencar as informações mais importantes a respeito da condição comportamental do indivíduo que vai iniciar esse programa de exercício e os ajustes que ele precisa fazer durante todo o processo para que o indivíduo permaneça dentro da prática e não abandone. Eu acho que, levando em consideração a situação atual, não só da pandemia já existente, que é da inatividade física, mas a transformação que essa pandemia grave já se transformou com a pandemia da Covid-19, isso mais ainda. Levando em consideração o distanciamento social, o uso dessas plataformas de forma remota, foi aí que surgiu o START, né, o nosso START, o START do laboratório, e desenvolveu um trabalho junto a uma plataforma remota para tentar responder essa pergunta de pesquisa. Legal. Pessoal, lembrando, se alguém quiser fazer a pergunta, né, pelo microfone, aí, é só pedir a palavra aqui no chat, ou também mandar sua pergunta por ali também, tá? Outra coisa, então, assim, eu acho engraçado, né? No começo, começando a estudar comportamento, você fica empolgado, né, com as possibilidades, mas, assim, não existe muito estímulo para você fazer isso, né? Porque, enfim, você tentar convencer as pessoas a melhorar, a mudar comportamento, não é uma tarefa fácil, né? Então, a maioria, teve colegas meus que diziam assim, não, exercício é um remédio amargo que você tem que tomar, e é isso aí, não tem como ser fácil isso, né? É uma coisa que você tem que ser obrigado, né? E aí, esse trabalho do Anese foi, assim, o meu primeiro alento, assim, na questão, dizendo assim, não, tem um jeito de fazer que, assim, é comprovado, tem demonstração e que tem um impacto importante, né? A questão agora é como fazer o professor lá no dia a dia começar a fazer isso, botar na prática, né? Como é que você vê isso, assim? O que você poderia falar sobre isso? Bom, Hassan, eu imagino que, assim, dentro desse cenário há diversos problemas. O primeiro, talvez, o maior deles é o sistema, né? O sistema não favorece que o professor convencional, ele consiga utilizar essas ferramentas de forma eficaz e integrada, junto com toda a equipe de um centro de condicionamento físico, por exemplo, em direção de uma resposta positiva, que é a permanência dos clientes dentro do seu centro, dentro da sua academia, da sua instituição. O que é, de certo modo, um tiro no próprio pé, né? A gente sabe que captar um novo cliente custa 5 vezes mais caro do que permanecer com um cliente que já está dentro do seu negócio. Então, você construir abordagens que levem as pessoas a permanecerem dentro do seu negócio ou dentro do seu centro de condicionamento físico parece ser uma estratégia muito mais sustentável e de retorno econômico e, naturalmente, de retorno para a saúde dessa pessoa, porque ela vai estar recebendo intervenções que vão estar levando a ela transformar um hábito que antes não existia em um hábito positivo relacionado à prática de exercício físico ou de atividade física. Então, eu vejo dessa maneira. O sistema hoje não favorece a comunidade de profissionais a terem uma estrutura capaz de realizar esse trabalho. É onde entra mais uma vantagem da automação. A automação, ou seja, o uso de um instrumento, de um aplicativo, de um recurso tecnológico bem construído, gerido de uma forma
de uma forma a atender essa necessidade específica, eu acredito que ela seja uma alternativa bem eficaz e talvez seja uma tendência no futuro próximo a gente observar algo nesse sentido. Se você parar para pensar que a inteligência artificial, né, há pouco tempo, aqui no próprio Natal, foi flagrada, né, atuando de forma, sem as pessoas saberem, né, como professor no EAD, e os alunos não notavam a diferença. Os alunos não percebiam que o tutor que eles estavam interagindo, na verdade, era uma inteligência artificial, uma máquina, né? Então, existe essa perspectiva, mas também tem a perspectiva de que você, como profissional, você não dá conta de fazer tudo manualmente, né? Então, você pode utilizar ferramentas melhores e focar naquilo que você sabe que você tem como diferencial, né? Que é estar ali, né? Aquele corpo a corpo, estar junto, né? Dar atenção, né? E aí, esses outros processos, eles ocorrendo de forma mais automática, né? Eu vejo muito isso como a possibilidade do profissional usar, né? Assim, o conhecimento que a gente tem na teoria, né? Botar na prática de forma mais eficiente. Eu penso um pouco assim também. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida alguma. E aí, gente, mais alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Eu estou meio apático hoje. Está todo mundo meio assim. Ué, cadê a Thaís? A Thaís, ela estava desde o começo querendo perguntar. Eu sabia que ia sobrar para mim. Eu estava esperando a minha vez. Não, mas depois eu falo. Deixa o povo falar. E aí, vamos lá, gente. Perguntas. Bom, deixa eu ver se eu falo aqui um pouquinho. Manda ver. Bom, então, muito massa, Paulo, a proposta, né, do aplicativo que você apresentou aí, né, do artigo. A ideia é você fazer também um modelo que, na verdade, já existe, né, e esses reforços positivos aí são muito importantes aí para que a pessoa realmente tenha o hábito de realizar o exercício, né, diariamente. E a grande preocupação mesmo, assim, porque todo mundo ele tem uma particularidade, né, e existem reforçadores positivos que para um é positivo e para outros são negativos. Então, atingir um grande público vai ser muito difícil, assim, porque existe uma análise funcional, né, que a gente tem que fazer, cada um pensa de uma forma diferente, cada um tem uma percepção do exercício de uma forma diferente, vê as consequências de uma forma diferente, e conseguir atingir um grande público é algo bem desafiador, né? Sem dúvida alguma, Wesley, sem dúvida alguma. Se você perceber nos ajustes, no que eu apresentei no estudo da NESE, ele tem, além do reforço positivo, um ajuste que ele faz periodicamente dentro do processo da condução da intervenção comportamental dos avaliados, que a gente, no desenho que a gente está desenvolvendo para o meu projeto específico, né, do mestrado, a gente vai tentar pensar em algo nesse sentido também, levando em consideração essas alterações que os indivíduos eles possam sofrer ao longo do processo, né? São as mudanças de ambiente, a própria classificação do que se trata a atividade pode ser diferente, como você bem falou. Então, a gente vai tentar construir uma intervenção que, de certo modo, tente respeitar essas diferenças e fazer os ajustes necessários para que o indivíduo permaneça dentro do programa, né, dentro da avaliação. Quer ver um exemplo, Wesley? Imagina assim, ó, o seu aluno, o que se espera numa intervenção que leve em conta essas abordagens cognitivos comportamentais? Então, você espera que, quando ele chegar, você vai definir os objetivos de curto prazo, de longo prazo,
né, vai estruturar isso num calendário, vai verificar se ele se percebe capaz de fazer aquilo lá, né, antes dele, né, dele fazer a tarefa, depois dele fazer a tarefa, vai perguntar para ele coisas durante a prática, né, o que ele vai relembrar do que ele fez, né, mostrar para ele a execução, por exemplo, relembrar ele de conceitos importantes, e aí tudo isso meio que independe, de uma certa maneira, da relação que ele tem com o exercício. Até porque, por exemplo, vamos supor assim, você espera que a maioria das pessoas que façam exercício, né, que percebam o exercício como prazeroso, tendem a estar, assim, ter uma relação positiva com aquela prática. Né? Aí, em algum momento, todo mundo deveria ficar monitorando isso, entendeu? Então, de repente, até com esse feedback, você olha, ó, o teu aluno está percebendo como treino como prazeroso. E, de repente, do nada, você faz uma mudança e ele reporta para você, olha, esse treino eu senti como desprazeroso. Então, pensando numa situação onde você está gerenciando muitos alunos, né, tem muito trabalho para fazer de organização de todos esses alunos, gerenciamento de um espaço onde tem vários alunos, você é um trabalho que, se você tiver uma coisa na tua mão ali, você teria mais facilidade de pensar em como adequar o treino dele, né? Então, é nesse sentido. Mas, com certeza, pensar em massificar, assim, uma coisa, tipo, todas as pessoas que poderiam acessar um aplicativo que ele vai fazer automaticamente, eu concordo com você que aí o desafio é bem maior, né? É bem maior, com certeza. Até porque, assim, o prazer, ele é muito particular, né, em relação por exemplo, né, a pessoa que é sedentária, às vezes, sim, ela até sente prazer fazendo o exercício em intensidade leve. Mas para ela é muito mais prazeroso estar em casa assistindo um filme, comendo uma pipoca. Então, o prazer é muito particular, né? Existe essa particularidade e ambos, a mesma pessoa vai sentir prazer fazendo essas mesmas duas atividades, né? E aí tem uma série de outras coisas que podem anteceder, que pode gerar esse gatilho do comportamento e para depois a gente ter essas consequências positivas que, na maioria das vezes, não é tão suficiente em relação ao prazer de estar assistindo um filme em casa, né? Deitado, comendo a pipoca. Mas você percebe que se a gente fazer o comportamento realmente é muito desafiador, mas se você não tiver essas ferramentas, né, que vão compor essa abordagem, a probabilidade de você conseguir fazer com que essa pessoa incorpore aquilo como uma prática, ela diminui, entendeu? Então, a questão, no final das contas, é que, de fato, né, a gente não está lidando com uma coisa fácil, mas que já tem, né, como o Paulo mostrou aí, se você seguir alguns passos, a probabilidade de você fazer aquela pessoa conseguir encontrar um comportamento aumenta muito. E aí que é o lance. Então, tem coisas que a gente não sabe, mas tem uma boa parte que a gente já tem na literatura, que é, por exemplo, um daqueles trabalhos que ele mostrou ali. Então, a coisa é assim, é que não é que a gente resolve o problema, mas ameniza bastante, né? Sim. Show de bola. Rafa. Fala aí, Glauco. Boa noite a todos. Paulo, parabéns, tá, pela apresentação. Foi bem esclarecedora e eu acho que cada vez mais a gente percebe, né, que a tecnologia ela tá nas nossas vidas e a gente precisa se tornar um aliado dela, né? E aí, acho que quando iniciou, né, a pandemia, teve, acho que um boom maior que foi visualizado de aplicativos, né? E aí você teve até aquela própria empresa, acho que é dos Estados Unidos, que o pessoal começou a chamar que era a Uber dos personal trainers, né? Que foi da empresa Magic Fitness. E aí, tentando trazer uma novidade que seria as aulas tudo sendo online, né? Professores do mundo todo aí interagindo com os alunos, né? E aí você tem também outras propostas de aplicativos que
se baseiam muito na prescrição de exercício que a gente já vê no presencial, né? Só mudou o presencial para o aplicativo. E ainda pouco se é falado, pouco notório a questão de colocar ferramentas que estimulem a pessoa a fazer o exercício, né? E aí você tem outros aplicativos que, a meu ver, a gente precisa, da parte do exercício, meio que não copiar e colar, né? Mas assim, pelo menos ter um norte, como por exemplo aquele aplicativo, o Fabulous, que foi criado aí muito com essa proposta mais de hábitos saudáveis, né? Questão de você beber água, questão da higiene do sono e também com a parte do exercício físico, mas com uma forma de interação com o participante, né? Com o usuário. E eu acredito que, assim, pela minha experiência de uso de aplicativo, até que precisa olhar muito para o iFood. O iFood, para mim, é um app que acaba que ele consegue interagir com você ao longo do teu dia. Você, do nada, você recebe uma mensagem dizendo assim, olha, tem um cupom aqui para o almoço, você não está afim de comer algo? E acaba que se a gente pensasse desse tipo de interação, por exemplo, para o exercício, seria uma estratégia, não sabe como seria, mas assim, que poderia aumentar esse engajamento com o exercício, né? Porque imagina assim, a gente, principalmente quando eu vou trazer a fala do hábito, a gente precisa ter estímulos, né? Estímulos que vai impulsionar a gente a determinada ação. E aí, trazer uma ferramenta, um aplicativo que consiga interagir com a gente através de ferramentas de mudança de comportamento pode ser uma alternativa, né, para que aumente, né, o melhore essa questão da aderência ao exercício. Não sei o que vocês acham em relação a isso. Fala aí, cara. Bom, Léo, cara, eu concordo com você plenamente. Eu acho que é isso sim. Eu acho que a gente tem, à medida que as coisas estão avançando nessa pandemia, a gente tem observado um consumo maior do uso de aplicativo, de modo geral. Se você percebe na conversa de roda com os outros colegas profissionais, o uso ou aquisição de aplicativos para a gestão da própria atividade profissional, desde o financeiro até a gestão da prescrição do treino, até o monitoramento das sessões, de uma certa forma automatizada, e até mesmo o uso de aplicativos que não tem essa preocupação por exemplo, de fazer um monitoramento específico, né? Mas que oferece ali rotinas de exercício aleatória, não tem uma conjugação específica, não tem um preparo específico, mas oferecem exercício para a população, né? E esses são os que mais imperam aí e são os mais procurados, né, pela população. Óbvio, segundo o que a gente observa no dia a dia, conversando com os colegas, amigos, até mesmo às vezes um cliente que teve uma experiência de exercício através de aplicativo e depois passou a contratar o serviço por algum tipo de problema que teve na gestão desse instrumento. Então, assim, eu acho que de fato, se uma tendência, a gente vai ter que dividir o nosso espaço com a tecnologia para poder ajustar as nossas rotinas, mas uma coisa que eu acho que não vai ficar, que vai ser indispensável, independente da plataforma que você utilizar, sem sombra de dúvidas, serão os aspectos comportamentais, levar em consideração os aspectos comportamentais. Na manutenção do teu aluno dentro da tua proposta de trabalho, né, de acordo, inclusive, com o objetivo do que ele procura, que é algo a ser considerado, né, você apresentou um laboratório que apresentava que metas e os objetivos específicos do cliente, do aluno, eles são considerados como um ponto positivo na adoção do hábito, né, no exercício físico, assim como os outros aspectos, desde a regularidade até a avaliação constante, o ajuste durante o percurso. Então, eu acho que essas informações, elas... Travou, Paulo? Ou fui eu? Esses mecanismos estejam automatizados.
Alô? Foi engraçado, você deu uma parada assim, aí eu não sabia, ninguém sabe, né, se foi você que travou, se foi o meu, né? A gente fica nessa dúvida, aí daqui a pouco o Gleber se mexeu aí e você voltou. Aqui tava tudo normal, tá tudo normal, tranquilo ainda. Então, eu acho que ainda essas questões, eu acho que ainda precisam ser assim, um pouquinho amadurecidas, Gladys, embora o espaço da tecnologia ele tá aí. E assim, uma coisa importante também mencionar são os aspectos comportamentais ligados à saúde, né? A gente não só tem usado, parece ser mais difícil, inclusive segundo o estudo que eu apresentei para vocês aí na aula, por que é tão difícil você adotar comportamentos relacionados à saúde, né? Porque quando você vai tomar uma medicação, você não brinca para tomar uma medicação, né? Não tem um jogo relacionado ali para você dizer assim, ó, passa 3 etapas e toma a tua medicação. Então, tem uma série de elementos que são ausentes desse processo que a gente precisa estudar, levar em consideração, avaliar, para saber que tipo de conduta a gente vai ter que hospedar dentro dessas plataformas para poder conduzir o indivíduo dentro de um cenário positivo na formação do hábito, na adoção do hábito, na mudança de comportamento. Eu acredito que seja até pensar aqui, Paulo, você precisa desenvolver essas tarefas, né, no seu dia a dia. Então, a gente tem, né, se você for atuar baseado em evidência, levar em conta, tem na literatura falando sobre mudança de comportamento e interação aluno-professor, você percebe que tem uma série de ferramentas, né? Então, assim, até uma vez, analisando assim, a atuação profissional, eu deparei com a seguinte questão: na verdade, a gente erra em coisas extremamente básicas. Então, a retenção, em média, né? Obviamente que tem professores que têm uma atuação melhor, mas, na média, quando você vai observar como que é a estruturação da interação aluno-professor, você percebe limitações tão simples e que no montante, né? Então, assim, imaginar... Eu conversei algumas vezes com o Thiago Ramalho, falei, pô, como é que seria para você fazer mais alguma coisa na tua rotina? Ele falou, cara, ia ser difícil. Então, aí você tem que imaginar que as ferramentas, elas estão aí para colaborar. Então, como é que você vai fazer, né, aquelas mesmas tarefas, né? Então, e aí o que eu vejo, o que eu noto é que não tem, né? Por exemplo, é o que o Gladys comentou. Se você olha os aplicativos que tem disponível ainda agora, eles ainda deixam muito na tua mão implementar essas coisas, né? Então, até eu lembro que no laboratório a gente estava com um problema que os voluntários esqueciam de usar o acelerômetro. Então, a gente precisava fazer... Então, quer dizer, é um comportamento novo que eles tinham que ter, usar o acelerômetro. Então, eles tiravam na hora do banho e, às vezes, esqueciam de colocar de volta, ou de manhã cedo, não usavam ele, né, adequadamente. E aí a gente descobriu um sistema que manda mensagem automaticamente. E depois que a gente começou a usar isso, assim, foi notório. Eu lembro, o Gladson me corrija se eu estiver errado aqui, mas assim, foi muito impactante a quanto diminuiu, né, o índice de pessoas que não usavam. Então, quer dizer, é só lembrar o teu aluno. Pensa o transtorno que é você chegar no lugar de trabalho e o teu aluno não lembrar que você dá aula, né? Ele esqueceu da aula. Ou, tipo assim, pensa assim, ele quer uma facilidade, aparece uma mensagem no celular dele, é isso, você vem treinar hoje? Uma meia hora, 40 minutos, né, sei lá, 2 horas. Mas, Raça, sinceramente, eu acho que a maior parcela da população, o problema não é o esquecimento. Muito pelo contrário, eu acho que fica lembrando o dia inteiro, naquele assim, putz, vai chegar a hora. Ah, meu Deus, que desculpa eu vou inventar hoje, entendeu? Eu acho que a maior parcela da população, muito pelo contrário, não esquece, fica lembrando o dia inteiro, mas fica nessa ruminação negativa com a sensação. Isso é uma questão bem ampla, né, Thaís? Eu acho que, assim... das pessoas que têm essa conexão negativa. Não, e aí eu concordo muito quando vocês falam que os instrumentos
hoje tecnológicos não estão aprimorados para fazer diferentes intervenções, ou que algumas pessoas, talvez, eu acho que seja um tiro no pé utilizar esse tipo de aplicativo, mas, por outro lado, o potencial que essas ferramentas têm de evoluir assim, e a gente ficar para trás num piscar de olhos, para mim é assustador também. Hoje ainda eu vejo que tem muito espaço para a gente usar a nosso favor essa ferramenta. Então, assim, melhorar a nossa forma de atuação profissional. Mas, ao mesmo tempo, tem o lado negro da força, né? Quer dizer, ao mesmo tempo, você já tem aí um monte de assessorias online que são totalmente automatizadas. Assim, isso já deve ter, com certeza, entendeu? Agora, isso vai ficando melhor, é igual dirigir, entendeu? Até pouco tempo atrás, você nunca imaginou que o carro poderia andar sozinho por você. Hoje, você já sabe que isso acontece. Então, não dá para saber até onde isso vai, mas é inevitável também, não vai ser um ou outro movimento que vai ser evitável. Da mesma forma que eu acho que vai ser uma parcela da população que vai conseguir usufruir bem disso, sabe? Exatamente. Eu acho que não vai ser todo mundo que vai se adaptar e todo mundo que vai querer ficar nessa estratégia. Então, eu tenho muitos prós, eu penso em muitos prós, mas em muitos contras também. Eu fico meio dividida. Eu acho que não tem só prós nem só contras, é que ela vai ser uma coisa que vai atender um foco específico e que vai deixar em aberto uma outra coisa que vai ter outro foco específico. Então, no final das contas, elas não se anulam, né? Então, vai ter demanda para cada coisa. É como é hoje, né? Você não pode imaginar que personal trainer é uma opção que é para a maioria, né? Pelo contrário, personal trainer é um nicho de mercado muito, muito pequeno, assim, se você parar para pensar, que movimenta bastante dinheiro e que tem muita gente envolvida, mas se você pensar o que é o personal trainer, ele é uma fatia de mercado relativamente pequeno nesse sentido, né? 1%, Raça, 1%. Então, quer dizer, a gente, olha o tanto que a gente investe para atender 1% da população. E aí, existem muitas outras possibilidades, por exemplo, que é a pessoa, por exemplo, que não tem dinheiro para pagar um personal trainer, mas ela quer uma coisa melhor do que nada, entendeu? Aí ela vai acessar uma coisa que vai conversar com você, como é assessoria remota, né? Só que você, a gente ainda como profissional, pensa na atuação muito focada em uma atuação de 2 horas, 1 hora, entendeu? Sendo que, na prática, a gente lida com uma pessoa que é 24 horas, né? Então, quanto mais você está perto da pessoa, interagindo com ela, seja de qual forma, né? Eu concordo que não é para todo mundo também, né? Mas tem gente que vai gostar de interagir com isso, e de repente eu vejo os jogos. Ontem eu estava na casa passei na casa de uma amiga, né, para dar os parabéns para ela, e aí a mãe dela estava lá e comentou que ela é viciada em jogatina. Tipo assim, na brincadeira ali, né? Aí eu fico pensando assim, a gente tem dificuldade de implementar isso na nossa atuação profissional, e aí pode ter, de repente, um intermediador ali, um mecanismo intermediador que torne a tua intervenção mais interessante no jogo, você ganha umas medalhas, entendeu? E isso fazendo treino com o Paulo lá, no dia a dia, cumpriu o treino, ganhou uma medalhinha, foi no parque no final de semana, ganhou mais uma medalhinha. Quer dizer, você está atuando de forma global na saúde do teu aluno, que é um serviço diferente. Agora, para uma parcela também pequena, então você vai pegando esses nichos aí, né? Minha imaginação foi longe agora. Não, fico pensando nisso direto. Porque uma coisa, eu acompanho muito essas questões ambientais e assim, eu não entendo muito, né? Zero minha área de atuação, mas eu sempre pensei em como um dia a gente poderia ter algum tipo de ferramenta que a gente produzisse a nossa própria energia pelo movimento, como é uma bicicleta, né?
Então, por que não a recompensa de uma pessoa se movimentar não fosse ela ter a própria energia? Enfim, é um pensamento muito longínquo, mas que recompensa boa que ia ser para o mundo, para a própria pessoa, né, que talvez fosse pagar, sei lá, menos energia, enfim. Mas eu acho que isso é um projeto aí para o futuro, mas que eu acho que talvez já tenha gente desenvolvendo, né? Não, se você, já tem vários, não sei energia especificamente, mas as milhas, né? Se você lembrar, há pouco tempo atrás, teve um programa onde associou o número de passos a milhas que você poderia ganhar, né? Então, e tem, até conversando com o professor o Rich Dias, ele usa uma plataforma que ela gamifica empresas. Então, você, em vez de ter lá, como é que é o nome daquela atuação do professor nas empresas? Ginástica laboral. Então, os caras, em vez de fazer ginástica laboral, eles criam um ambiente virtual de interação, onde o que ele faz no dia a dia, ele aparece num jogo lá que faz a galera participar tudo em conjunto. O nome da plataforma é Engage. Se depois quiser procurar, dá uma olhada, é bem legal, assim. E, assim, é uma outra coisa, entendeu? Que o cara dá para desenvolver e a gente, às vezes, não está muito antenado nesse mercado, né? Fica focado naquela parcela menor de personal trainer, especificamente, por exemplo. E Paulo, você acha que conversa muito essa questão dos aplicativos fitness para a questão dos exergames? Olha, Thaís, eu acredito que sim, viu? Eu não sei até que ponto está essa interação entre esses mecanismos, aliás, essas opções, né, de interação tecnológica, mas eu acredito que sim. Eu acredito que é uma boa oportunidade, uma boa opção, aliás, de trabalho, inclusive profissional, utilizar essas duas ferramentas na sua atuação profissional. E como o Ração falou, acho que a gente vive uma série de barreiras também, uma série de barreiras assim, conflituosas, desde os aspectos morais, como você vai ser observado pela comunidade, se você utilizar intervenções diferentes, até mesmo a pouca informação que a gente tem sobre a gestão dessas informações, né? Como usar elas a favor do cliente, como usar ela também a nosso favor, como elaborar relatório, como preparar uma resposta para o cliente sobre isso, é tudo muito novo, né? Então, assim, eu tenho quebrado a cabeça não só no desenvolvimento do projeto, mas de perguntas de pesquisa que eu consigo obter resposta, porque caso contrário, a gente vai ficar chovendo numa olhada e vai ficar quebrando cabeça na parede e não resolve nada, né? Então, assim, eu tenho discutido bastante com o Rasko, com os demais, com você, inclusive, como elaborar uma coisa, lógico, está um pouco distante do que você perguntou, que a gente não vai ter, talvez, de verificação aí, ou até mesmo de forma digital, mas a gente vai ter algumas coisas que se aproximem, talvez, não sei. Mas eu acho que é isso. Boa noite. Posso fazer uma pergunta aqui, mano? E aí, Paulo, beleza? Boa noite. Como vocês estão falando aí, eu estava pensando aqui em relação à parte cognitiva, né? Porque, beleza, a pessoa está praticando exercício físico, embora que seja de via remoto, tudo bem. Mas essa parte interativa, né? O exercício físico, ele melhora a parte cognitiva. Mas esse distanciamento, né? Como é que a pessoa vai responder depois? Vamos pegar pessoas com a idade mais avançada, né? Pelo que a mídia fala, o isolamento é para isso. Mas depois que essa pessoa ela volta a se socializar, né? Como é que poderia ver? Eu não sei se o Hassan teria alguma questão sobre isso, a própria professora aí, se teria alguma questão, né? Eu melhoro a parte cognitiva de um lado e não sei se eu tiro essa parte, entendeu? Tipo, eu melhoro de um lado e tiro de outro, porque eu estou realizando o exercício e a outra eu estou isolando a pessoa. Então, até que ponto, né, essa parte interativa aqui ajuda ou atrapalha? Foi mais ou menos isso que eu entendi mais ou menos na sua apresentação, entendeu? Eu acho que não sei se foi que eu senti falta em relação a isso, entendeu? Pesando esses dois fatores aí.
Raça, posso falar um pouco, Raça? Por favor, Paulo, pode falar. Zé, cara, obrigado pela pergunta, velho. Um abração. Cara, eu acho o seguinte, que, assim, primeira ideia da gente pensar no uso do suporte, do aplicativo, do ensino remoto, foi a circunstância. A gente, um outro trabalho já desenvolvido, né, já em vias de coleta, já próximo de acompanhamento de 6 meses, a gente vem com um caminho bem estabelecido até as circunstâncias aparecerem, e a gente tem que fazer disso oportunidade, né? Então a gente pensou, imagine que boa parte da população que tem uma grande predisposição a desenvolver as pessoas que são do grupo que a gente vai utilizar, que são inativos fisicamente, eles têm, de certo modo, uma sensibilidade maior a talvez desenvolver a versão grave da doença. Então, o que a gente pode fazer para, de certo modo, validar uma intervenção com base em aspectos cognitivos comportamentais, para favorecer essas pessoas que são inativas, ou seja, não fazem muito de exercício físico antes da pandemia e agora talvez não. Assim, envolverem com o programa de exercício físico, naturalmente receberem os benefícios da prática, não se expondo, porque vão estar em isolamento, mas também sem deixar de receber os benefícios. Eu acho que a ideia ela surgiu muito pautado nessa perspectiva, sabe? Em avaliar as circunstâncias. Então, as circunstâncias que nós temos são essas. Então, o que a gente vai fazer com isso? Então, como eu já tinha uma certa experiência em função da minha atividade profissional, exatamente com esse tipo de população que era grupo de risco, os meus alunos, os quais eu trabalho há anos, alguns deles 12 anos de relação profissional, o que eu tenho que fazer para esse cara permanecer ativo durante a pandemia? Safenado, indivíduos com safenado, alguns cardiopatas, deslipidemênicos graves, então, assim, DPOC, o que eu posso fazer para essa turma permanecer ativa? Uma forma foi usar os recursos de ensino remoto, chamada web aula, né, com o instrumento de gestão do programa de treino, que é o aplicativo. Então, foi muito pautado nisso, né? Especificamente, eu não pensei inicialmente, quando eu contratei o serviço, antes de desenvolver a ideia do projeto, eu não pensei em desenvolver, aplicar o uso do aplicativo especificamente para o benefício cognitivo, né? Na verdade, era mais uma tentativa de emergência de mantê-los ativos. E aí, naturalmente, recebendo todos os benefícios, não só o cognitivo, o físico também. Né? Então, foi muito pautado nessas questões. Raça, por favor. E também, assim, eu acho que é aquilo que eu estava falando antes sobre o nicho, né? Quer dizer, eu não tenho dúvida, eu vejo, principalmente a população idosa, eu acho que eles não seriam os principais adeptos de uma coisa, assim, completamente virtual, entendeu? Agora, por exemplo, você está ali, né, interagindo com ele, e de repente, até em vez de, né, ele responder no celular dele ali, você respondendo com ele junto ali, de repente, num momento que não é esse, né, numa situação propícia, né, para estar atuando diretamente, né, ele vivendo isso. Mas também não dá para ignorar, como o Paulo falou, né, não tendo a possibilidade da interação social, você vai buscar o que tem de melhor, né, e no caso hoje é isso, né. De repente é o Paulo ali, a gente tem o programa do Caurne Ativa, que é isso, a gente tinha as aulas presenciais, que o professor dava aula com eles, e que obviamente eles adoravam, porque era o momento de bater um papo, de trocar uma ideia, de ver o professor, tirar uma graça com o amigo, né, e eles saíam dali e iam para um lugar conversar, ficar interagindo, que era uma dança, fazer outra coisa juntos. Então, isso não existe a possibilidade de um aplicativo suprimir. Mas, nesse momento online, dos 30, 40 pessoas que participam do projeto, a gente tem lá 15 que se beneficiam. Você vai dizer assim, é muito menos do que era, vamos dizer assim, presencialmente, mas não dá para ignorar que ainda tem 15 pessoas, 20 pessoas se beneficiando disso. E que talvez não se beneficiariam se não tivesse essa interação online. Então, e aí eu acho que existem vários níveis, né? Então, você pode pensar assim, eu quero ter um serviço que é assim, uma prescrição de exercício genérico, que é exatamente o que a gente vai fazer no trabalho do Paulo. Imagina assim, uma prescrição genérica, bem seco, olha,
Zé, você vai fazer o exercício assim, assim, assado, 3 vezes por semana e tal. E aí, esse é o teu treino. Aí eu não faço mais nada. E numa outra situação, você, além disso, você pode ter uma estrutura de interação maior, né? Onde o professor te dá feedbacks, né? Ou uma estrutura ainda mais complexa, que é onde você tem aula com o professor. Então, o Paulo está aí do outro lado, ele me dá uma aula, uma videoaula aqui, né? Uma aula não presencial, mas é uma aula que tem uma interação online. Ou que daí é uma outra possibilidade, que é a interação entre o aluno e o professor, que também permeia um ranking, um negócio online, entendeu? Onde você está interagindo com outros alunos, que é, por exemplo, o Strava não faz isso. Eu posso dar um treino para vocês aí, usando o Strava como uma ferramenta para eu ver o tempo de vocês, para definir o percurso, e online eu vou ter o ranking que a gente pode montar o nosso grupo. E eu saber, ó, eu estou fazendo um tempo melhor que o Paulo, fui treinar não sei aonde. Então, você pode usar isso. Então, você percebe que a gente tem muitos níveis de possibilidades que podem ser explorados, que não são aquele que transcendem aquela interação convencional que a gente tem, que é 1 hora, 2 vezes por semana, com o meu personal na academia. Então, eu converso com ele, de vez em quando, pelo WhatsApp, alguma coisinha que tenho dúvida, e vejo ele na hora da aula, lá durante 1 hora, que é o período que a gente tem o agendamento. Então, acho que existem muitas outras possibilidades que podem ser exploradas e que, mediadas por um aplicativo, tornariam isso muito mais acessível, muito mais viável. Eu não sei se... Eu acho que é isso, assim, mas concordo, né? Só para fechar aqui, que nada substitui contato humano. Até agora ainda não vi nada. Nem os negócio de imersão, aqueles virtual, não é a mesma coisa. Eu acho que uma coisa importante também falar, Raça, é que o confinamento não é... Tipo assim, nós não somos hoje os culpados, né, por essa questão. É uma necessidade absoluta, né? É uma coisa quase que inevitável, assim. Então, assim, nós temos que fazer. Não há outra alternativa. Quem cumpriu o confinamento verdadeiramente sabe o que de fato é confinamento, né? Sabe que é de fato se afastar dessas atividades, da liberdade, no meu caso, a liberdade de pegar onda, de correr, de fazer jiu-jitsu, ter contato com outras pessoas. Então, assim, é terrível, absurdamente terrível, né? Minha convivência social se restringe à minha família. Então, é muito difícil, de fato, não considerar a interação social não considerar parte do processo que é essencial. No entanto, a gente precisa passar por essas adaptações e, de certo modo, validá-las, né? Usar o aplicativo com o mínimo de interação possível, no caso, aqueles que forem receber o pacote comportamental, para que classifique isso como interação, isso é classificado como interação, embora de baixa intensidade, digamos assim, mas que isso possa também representar uma instrumentação possível na direção do bom comportamento, né? Da adoção do hábito, e que isso possa, junto com os outros elementos de favorecimento à adoção do comportamento favorável à prática da atividade física, a gente consiga mudar a realidade dessa população que está sem se exercitar, sobretudo agora no período de confinamento. E uma coisa que você destacou bem é que existem várias funções que desde a parte administrativa, né, de organização de agenda, que até para o próprio profissional elas são muito importantes, né, Paulo, que tornam a vida mais fácil, né? Então, aquela coisa de fazer treino, né, de montar treino de um jeito muito ali arcaico, uma planilhinha, aquilo ali, pô, é muito difícil, até para mandar o treino, né, enfim, tem tantas coisas que quem está na prática aí sabe melhor do que eu aí que tem que ser feito, que você precisa ter ajuda, né, em relação a isso. Quer falar, Wesley? Eu vi que você abriu o microfone aqui, se quer falar, fica à vontade. Opa, só mais uma perguntinha. O que é que vocês acham em um futuro breve, né, utilizar a inteligência por algoritmo
para promover a aderência, né? Porque eu acho que o nosso futuro mesmo é estar sempre sendo direcionado através dos algoritmos, né? Que são ótimos reforçadores e isso pode também até atrapalhar, né? No ponto de vista de saúde, pode ser até utilizado de forma muito positiva. Já em rede social, Instagram, né, Facebook, isso tudo está levando a humanidade para algo ruim, né? Tudo indica. Mas talvez para a saúde possa ser que a gente trabalhe. Pode ser que seja algo positivo, né? O que vocês acham? Eu acho que é o uso bem apropriado do instrumento a favor da sociedade, da comunidade, né? Tem até um documentário na Netflix, Redes, eu acho, o título dele, fala exatamente sobre isso, Wesley, sobre o uso dos algoritmos aí para induzir o consumismo, né? Aumentar o consumismo, seja de conteúdo, seja de serviços que as empresas julguem importantes serem mais visualizadas e mais consumidas, e isso meio que automaticamente, por causa desses benditos algoritmos, elas são pulverizadas aí na nossa frente, mesmo que você não queira, ela vai aparecer. Então, assim, como utilizar isso a favor da melhora da saúde? Eu acho, cara, isso é uma bela de uma pergunta, viu? Uma bela de pergunta. Primeiro tem que instrumentar isso, colocá-la numa configuração que favoreça ao hábito saudável, e eu acho extremamente desafiador e, assim, uma coisa muito complexa de gerir também, de manusear, né, de manipular naturalmente. Mas eu vou dizer a você que já está rolando, viu, Wesley? Já está rolando. Eu conheço um professor de São Paulo, né, Piracicaba, o Guanes, ele trabalha com inteligência artificial, o projeto dele de orientação de doutoramento lá ele fazer o quê? O aluno bota aquela câmera do Xbox em cima, assim, na frente dele, faz o movimento e ele tem um feedback automático de que se ele está fazendo certo e errado e o que ele está fazendo de errado de forma visual. Então, por exemplo, ele está fazendo um agachamento. Se ele estiver inclinando muito para frente na hora que está descendo, fica vermelho naquela região onde ele está fazendo e aparece uma indicação, faça o contrário, ajeita a coluna. O cara está fazendo um algoritmo que faz isso, entendeu? Então, o que eu vejo, assim, a minha impressão é que não é para agora, né, mas gradualmente essas ferramentas elas estão incorporadas na nossa vida, né? Você não tem mais opção, se você olha ou não olha mais o teu celular, vê lá o Instagram, você não tem mais essa opção, você já está sob efeito desse algoritmo, né? Então, é como se você fosse drogado no algoritmo do Instagram, entendeu? Você está drogado no algoritmo do YouTube, entendeu? Então, tende a ter isso. Eu acho que para essas questões de feedback de movimento, de padrão, programa motor, isso é super válido porque é bem padronizado, né? Então, assim, é correção de movimento. Apesar de você inibir a questão do estilo pessoal, que pode estar incluído ali, né? E não necessariamente ser nocivo ou ser lesivo, enfim. O que me preocupa é o quanto que exatamente esses algoritmos eles te fazem viver dentro de uma bolha, né? Então, o quanto que a gente precisa variar movimento, variar prescrição, ou gerar estímulos diferenciados, né? Então, assim, isso é uma coisa que me preocupa um pouco, do quanto o padrão vai fazer com que a gente viva só no padrão, entendeu? Principalmente para a questão da prescrição, não exatamente para a questão dos movimentos em si. Isso é uma coisa que particularmente me preocupa um pouco. Foi o dilema das redes que você quis dizer, Paulo? Não. É o dilema das redes. Ah, tá. Ele mostra bem sobre essa questão de bolha, né? Quanto mais o algoritmo tem os seus dados, mais ele te coloca dentro da sua própria bolha. Então, menos chance de você variar, ele te dá menos chance de você pensar diferente ou realmente variar o seu comportamento, ele te dá chance. E mais ele vai te moldando, né? Então, isso é uma coisa que eu me preocupo principalmente nessa questão da prescrição.
mais a longo prazo, digamos, não necessariamente dos movimentos, não a parte biomecânica, melhor dizendo, mas mais essa questão que a gente tanto fala, de comportamental, de ciclo de vida, o quanto que o algoritmo vai conseguir acompanhar isso, quão inteligente ele vai ser e quão confiável também para a gente, sei lá. Thaís, mas era esse o meu ponto mais específico. Eu concordo plenamente com você, porque você imagina, né? Eu brinco muito com os meus amigos, meus colegas de mestrado, inclusive do grupo GBio, do grupo da biomecânica, e que eles têm estudam muito isso, análise de movimento, arquitetura muscular, padrão de movimento, como corrigir, mas esse conhecimento só é válido se o cara for treinar. Esse conhecimento ele só tem utilidade naturalmente, né? Óbvio, para quem treina, isso é de extrema importância. Mas o camarada está envolvido em uma série de barreiras comportamentais para ir para o exercício. Ele não vai para o exercício, como corrigi-lo, né? Então, lógico, a gente brinca entre a gente nas nossas conversas, mas utilizar talvez o algoritmo ou a inteligência artificial para induzir correção motora talvez seja um segundo passo, porque o primeiro passo talvez seja atrair essa pessoa para o exercício, né? Como utilizar a inteligência artificial para atrair ela para a prática de exercício físico. E isso mesmo, Paulo, que eu estava pensando. Eu acho que a ideia mesmo do Instagram é fazer o reforço positivo, né? Para a pessoa retornar novamente a visualizar aquela tela alguns minutos depois. E a ideia mesmo de trabalhar o algoritmo era justamente para a pessoa tentar ficar motivada para voltar a fazer a prática. E essa parte técnica mesmo, eu não sei se o algoritmo conseguia mesmo trabalhar de forma positiva, né? Que aí iria tomar o nosso lugar, de fato, se fosse a parte técnica, né? Mas eu acho que no comportamental, eu acho que é uma tendência que vai ser positiva, né? Não sei. Dá para usar para o bem e para o mal, Wesley. Essa é a questão. Na verdade, nem tem bem e mal, né? Assim, eu fico pensando assim, vai haver um momento onde a nossa profissão vai sofrer uma mudança de paradigma, né? O Uber mudou o paradigma do taxista, entendeu? Só que isso vai acontecer ao longo da história, talvez profissionalmente a gente veja 2, 3 gerações de atuação profissional que vão ser completamente diferentes uma da outra, que a gente ainda está apegado àquilo ali. A pandemia ela trouxe uma pequena dose de exigência para a gente mudar isso, e agora a gente vai se adaptando, né? Se você falasse de fazer meeting online há 10 anos atrás, isso era inconcebível. Hoje, qualquer pessoa faz um meeting. Você pode, de uma pessoa que tenha, sei lá, 5 anos até uma pessoa que tem 80 anos, ela tem uma facilidade enorme de fazer uma coisa dessas. Então, a tendência é que isso só vá aumentar. Agora, como utilizar, isso pode ser muito vantajoso, assim, pensando do ponto de vista profissional, mas epidemiológico, vamos dizer assim, se eu conseguir oferecer uma ferramenta que consegue aumentar o nível de atividade física das pessoas, eu acho que a gente vai ter uma vantagem social, assim. Agora, isso não vai tirar, em alguma instância, a necessidade do profissional. Eu acho que sempre vai haver uma combinação. E aí, como o Paulo falou, a gente está atuando com 1% da população. Tem 99% que está fazendo qualquer outra coisa, mas não está com personal trainer, entendeu? Então, a gente tem um universo de possibilidades. Vamos dizer que 50% da população resolva não usar um personal trainer, mas usar o aplicativo. Ainda vão ter 49% de pessoas que o personal não estão lá no aplicativo e vão poder ir com o personal especificamente, entendeu? De uma outra maneira. E aí, eu acho que todo o avanço, ele é positivo nesse sentido. Agora, como que a gente vai lidar com isso, tem que ser gradual, tem que se adaptando, né? Eu vejo o Paulo mesmo, na época que entrou a pandemia, o corre que foi para conseguir se adequar a essa nova realidade, né? Então, enquanto a gente nega ela, é muito fácil. Eu mesmo, como professor,
nunca imaginei que eu fosse dar aula online, ter que fazer esse tipo de coisa aqui, entendeu? E aí isso colocou, tem professor que tem muito mais dificuldade, mas é inegável que, de alguma maneira, pelo menos nesse momento, isso é positivo. Acho eu que os algoritmos, eles vão ser usados para quem quer ganhar dinheiro de uma forma que faça a pessoa fazer o que ela quer, o que ela, assim, vai mais se viciar rapidamente, né? Então, que é o que o Instagram, o Facebook, o YouTube fazem, e vai ter aqueles que vão utilizar ela para melhorar, por exemplo, o diagnóstico de doenças, que é o que acontece hoje, para interagir de forma a estimular mais, né, o aluno a fazer exercício físico e melhorar a sua saúde. São muitas possibilidades, cara. Eu confesso assim, eu tenho muita curiosidade e assim é uma coisa que eu tenho pretensões aí de estar mais perto ao longo do tempo, mas não sei como é que vai se dar isso. Por enquanto, a gente tem que estar olhando essas outras coisas aí. Mais alguém, gente? A gente já está... Deixa eu ver se tem algum comentário aqui no chat. Bom, assim, eu queria, né, saber se mais alguém quer interagir, senão eu já vou dando encaminhamento aqui para o Paulo fazer suas considerações finais. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Bom, então, Paulo, por gentileza, acho que, assim, primeiro agradecer, né, o teu esforço, o teu empenho de construir um material bacana para trazer aqui para o pessoal. É sempre a ideia é trazer esses insights para a gente conversar, né, e trocar ideia a respeito do assunto. Então, foi muito provocativa aí a tua apresentação e Fui eu que travei ou foi o Hassan que travou? ver, Raça. voltou a internet? Eu acho que ele não caiu. Voltou ou não voltou? Voltou, Hassan. Você voltou. Oi, que engraçado. Para mim estava tudo normal aqui. Aí tem um delay, a gente nota que tem alguma coisa errada, né? Bom, eu não sei onde é que vocês ouviram, mas eu que vou agradecer novamente a tua fala, Paulo. E, assim, principalmente o teu empenho de ter trazido um material bacana aqui para a gente, né, ter um tema de discussão, né, inusitado aí, que é uma coisa nova que você está estudando. E é isso, né? Então, eu queria passar a palavra para você fazer as suas considerações finais. Bom, primeiro, é muito bom assim, estar entre vocês, mesmo que de forma digital, né? Mesmo que à distância, de forma remota. Mas é muito bom estar entre os amigos, revê-los, né? Faz lembrar o ambiente do laboratório. Queria agradecer mais uma vez. Para mim foi uma experiência, como você bem sabe, Raça, desafiadora para mim, sobretudo desse tema, né? É um tema ao qual eu tenho dedicado sim a leitura, mas ainda assim tenho muitas, assim, diversas dúvidas de como construir e elaborar esse trabalho de uma forma organizada, né? De uma forma que possa ajudar a população que hoje usa esse tipo de recurso para melhorar a sua interação com o exercício e de permanecer, né, ativo nesse sentido. Então, eu queria agradecer todos os meus amigos, todos vocês, agradecer o Psicofísio, o Raça, pela oportunidade, pelo apoio, pela ajuda de sempre, de todos. Muito obrigado, é uma honra poder compor esse grupo. Bom, então, gente, eu agradeço aí a participação de todos, né? Na semana que vem a gente dá continuidade. Eu vou continuar, né, interagindo com vocês aí pelo WhatsApp. Tem um ciclo de palestra, a gente vai ficar disponível. Acho que
Travou de novo. Travou de novo. Eu tô falando aqui já faz 10 minutos aqui, todo empolgado. Bom, acho que é Ele isso. não quer dizer tchau, não quer dizer tchau. Vai falar tchau, trava, cai, para não dizer tchau. É charme o nome disso. Travou de novo. Deixa ele voltar, eu acho que ele vai encerrar quando voltar. Voltou, Raça. E voltou a travar. Ai, meu Deus. Tchau, tchau, pessoal. Aproveita, Raça, que voltou. Isso. Aproveita que voltou. Bem objetivo, valeu. Tá travado aí. Falou meia hora e tchau, tchau, pessoal. Antes que não consiga se despedir de novo. Já travou de novo. Mas ele deu tchau. Ainda vai ficar com a fotinho bonita lá no YouTube travado, ó. Ele tá gravando, né? Tá gravando, é isso aí. Tá. Thais, obrigado, Wesley, Felipe, obrigado a todos vocês aí, obrigado pelo apoio, tamo junto. E a gente vai falando, se Deus quiser. Todos que participarem, os alunos, obrigado mais uma vez. Foi ótimo, Paulo, obrigada. Eu agradeço. Forte abraço. Muito bom, muito bom. Isso aí, cara. Show de bola. Tamo junto, gente. Obrigado mesmo. Todos os alunos, obrigado aí pela paciência. Valeu, galera. Abraço. Valeu, Filipão.